Bom dia, já está gravando, e nós ontem iniciamos no nosso programa Mateus capítulo 20, e hoje nós vamos dar continuidade e vamos reiniciar no capítulo 20, mas agora o versículo 29, tá? Então você que está aí anotando, você que tem aí seu caderno de estudos, coloca aí que hoje é Mateus capítulo 20, versículo 29, né? Pastora, você já está no 20 e eu comecei a ver o programa agora, o que que eu posso fazer? Você vai lá no canal do YouTube, PRA, ou Pastora Sara Reboucas, exatamente assim, oficial, e aí você vai colocar na playlist Mateus, e aí você vai maratonar, porque tem vídeo aí, muito vídeo, desde o Mateus 1, temos bastante vídeos lá na playlist de Mateus. Então vamos lá. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e ao ouvirem que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão repreendeu para que se calasse, mas aí eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou, perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? E eles responderam: Senhor, nós queremos que os nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão deles, tocou-lhes nos olhos e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Esse texto é tão curto, mas tem muitos ensinamentos. Então vamos a eles. Eu quero que você anote aí alguns princípios que fizeram com que Deus curasse esses cegos. Existem princípios espirituais que fizeram com que esses cegos fossem curados. Eu quero te ensinar alguns deles. Anote. Esses dois cegos estavam a gritar, e eles gritavam, Jesus, filho de Davi. Sabe o que que eles estavam dizendo? Se ele estava dizendo Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo, Jesus, nós cremos, tu és o Messias. Jesus, tu és o Messias. É isso que eles gritavam, tu és o Messias. Então, muitos duvidavam se Jesus seria ou não. Mas por que que eles criam? Porque dentro da promessa messiânica, Jesus descenderia, o Messias descenderia de Davi. Então, quando ele grita Senhor, filho de Davi, eles estão colocando a fé deles em ação. Eles estão dizendo: Eu sei quem o Senhor é. E diante de quem o Senhor é, nós pedimos: tenha misericórdia de nós. Eu sei quem o Senhor é e eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor tem poder. Muitas vezes nós vamos até Deus, mas nós esquecemos quem Ele é e por isso entramos em dúvidas. Não temos certeza do final. Ficamos em tristeza e angústia, porque muitas vezes esquecemos, ei, mas a minha vida está nas mãos do meu Senhor, né? Olha, o Senhor terá misericórdia de mim, né? Tem um hino antigo que diz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Então, aquele cego está dizendo, olha, eu sei quem o Senhor é, e eu peço, tenha misericórdia. A multidão não gostou daqueles cegos gritando e mandaram ele calar. E foi aí que eles gritaram ainda mais. Existem situações, e aqui está o segundo princípio, além dele saber quem Deus era, reconhecer quem Deus era, foi esse segundo princípio. Quando as coisas vieram para ele se calar, para eles desistirem, eles gritaram ainda mais. E muitas vezes, né, situações virão para te parar, para fazer com que você se cale, com que você desista, né? As multidões virão para dizer, fique quieto, isso não vai acontecer, né? Ele não vai olhar para você, essa situação não vai mudar, não haverá uma mudança nessa situação que você está vendo aí. Muitas vezes, né, a gente vai acreditar nisso, mas eu quero te dizer, diante do Senhor, você precisa aprender com esses cegos, que diante da negação, diante dessa fala, a Bíblia vai dizer, eles gritavam ainda mais. Então, diante da dificuldade, você precisa ter característica desse cego.
e orar ainda mais, e jejuar ainda mais, e buscar ainda mais a perseverança diante de um cenário caótico. Você precisa decidir: eu vou buscar ainda mais, eu vou orar ainda mais, e eu vou continuar crendo e acreditando e chamando por ele. Eles continuaram e disseram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Agora existe outro princípio. Jesus olhou para eles e perguntou: o que vocês querem que eu faça? Bem, os homens eram cegos, era óbvia a resposta. Jesus não precisava perguntar isso. Ele podia simplesmente dizer: ok, eu já vi vocês, levantem, que eu vou fazer vocês enxergarem. Mas ele faz eles dizerem: me digam o que vocês querem, qual é a dificuldade de vocês. Jesus, ainda que não conseguisse perceber que não é comum, até porque esses cegos que estavam à beira do caminho pedindo esmolas era característico, o jeito como ficavam enquanto cegos, mas Jesus olhou para eles, mas ele também tinha natureza hipostática, ele era Deus, ele nunca deixou de ser Deus, ele era plenamente homem, plenamente Deus, então ele sabia que aqueles homens precisavam enxergar. Mas ele perguntou: me diga o que você quer. E muitas vezes a gente não fala o que quer. A gente tem problema de dizer: pai, eu preciso disso. Pai, é isso que eu quero. E Deus só está esperando, né? Alguns subentendem, alguns dizem: não, Deus sabe o que eu preciso. Não, 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 não é assim, né? Já ouviu gente que fala assim: ah, não, Deus sabe o que eu preciso, e não ora, e não fala, não é claro. Você precisa, Deus sabe o que você precisa, mas Ele ainda assim olha para você e diz: o que você quer? O que você quer? Né? O que você quer que eu faça? E aí você vai dizer: ué, mas eu quero que a vontade dele se faça na minha vida, eu quero a tua vontade. Sim, mas Deus fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Deus é um Deus que também tem prazer em ouvir os seus filhos, né? Eu sou mãe de 3, e eu sou incapaz de tomar decisões sem perguntar a eles muitas vezes: olha, eu tenho 2 opções, eu tenho algumas questões, o que vocês querem que eu faça? Porque eu tenho prazer em agradar os meus filhos, né? Olha, vai chegar aí o sábado, eles estão de férias, e certamente eu vou perguntar. Eu poderia chegar e dizer: vai ser assim, mas eu tenho prazer em alegrá-los. Eu tenho prazer em saber que eles estão se realizando naquilo que eu estou propondo. Então, poderia, o que vocês querem? Vocês querem ir para tal lugar? Vocês querem fazer tal coisa? Vocês querem? Me digam o que vocês querem que eu faça. E eu sou humana, eu sou falha, e é o que Jesus disse: se vocês que são maus querem agradar os filhos, que se dirá eu, né? Que não tenho amor, eu sou amor. Então, muitas vezes, Deus não se manifestou porque Ele está esperando você só olhar para Ele e claramente dizer: Pai, eu quero que você faça isso. Então, tem um Deus no céu que está esperando você olhar para ele e declarar: é isso que eu quero que o Senhor faça. E às vezes a gente acha: eu não sou digno de dizer, o pai não quer saber, né? Não adianta. Principalmente, né? Eu tenho algumas pessoas que trato como terapeuta cristã, e quem tem problema de paternidade, quem teve dificuldade com o pai, né? Ele diz: olha, eu tenho dificuldade de pedir as coisas ao pai. Eu tenho dificuldade porque eu acredito que eu estou incomodando, eu acredito que eu não mereço, eu acredito, eu não consigo acreditar que ele tem interesse nisso, e nós não podemos assim, nós precisamos repreender tudo aquilo que nos atrapalha, que nos tira do Pai. E precisamos, em nome de Jesus, declarar: ô Pai, né, papai, olha, eu quero que nessa manhã o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor restaure isso. Eu quero que o Senhor, todo espírito de orfandade do nosso coração precisa ser quebrado. E dentro de nós precisa existir esse espírito de filiação, onde a gente também manifesta
aquilo que a gente quer viver. E ele diz: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. E Jesus teve então compaixão, tocou e imediatamente a visão deles voltou. E é tão lindo isso, né? Esse imediatamente de Deus é algo que a gente precisa. É tão bom quando nós percebemos que o Senhor ele nos tocou e imediatamente fomos tocados. Imediatamente seremos assistidos. O nosso milagre está a um pé de uma oração. Você sabia disso? Que algumas portas no mundo espiritual estão fechadas aguardando a sua oração? Aguardando você dizer, eu quero que faça assim? Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que existem princípios. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e me achareis. Né? Diz o que você quer, então eu faço. Imagine você se aqueles cegos não fossem diretos, se eles dissessem, eu preciso dizer, olhe para nós, o senhor é um piadista, não dá para ver que estamos cegos, certamente eles não teriam o mesmo resultado. Né? Vocês falam, o senhor sabe o que nós precisamos. Não, não. Eles foram direto ao ponto, nós queremos ver. Olhe, o seu milagre está a um passo da sua oração. Não pare de orar. Ore, 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 ore e busque o Senhor. Deus tem falado comigo muito sobre oração. Inclusive, domingo, eu preguei sobre Jonas e um dos pontos que eu enfatizei foi isto, foi a oração. Jonas não orou quando desceu a Jope. Jonas não orou quando entrou no barco. Jonas não orou no porão. Ele dormia e estava tendo reunião de oração em cima, e ele dormindo. Jonas não orou no mar. Jonas foi orar dentro do ventre do peixe. Muitas vezes nós deixamos as situações se avançarem, 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 avançarem. E então, quando a situação é crítica, quando a situação está terrível, quando aquelas algas marinhas no fundo do mundo dos mortos, como disse Jonas, nós já estamos numa situação terrível. De lá nós lembramos do Senhor, mas nós precisamos lembrar do Senhor antes de chegar esse lugar. Nós precisamos fazer como esses cegos, gritar e falar: Deus, eu sei quem o Senhor é. Senhor, eu não vou parar de orar, não importa as circunstâncias. E quando Jesus olhar para nós e perguntar o que você quer, então você se manifesta e dizer: eu quero isso. Amém? Pegaram os princípios? Agora anotem aí Mateus capítulo 21. Vamos lá, Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado. Vocês vão desamarrá-lo e vão trazer para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Gente, é tão louco isso, se a gente colocar, né, para os dias de hoje mesmo. Imagine você, né? Olha a ordem mais inusitada, né, que Jesus está dando. Vai lá, tem um jumento e um jumentinho, né? Um jumentinho ao lado desse jumento, um jumento novo, 0 bala, nunca montado, né? Eu não quero jumento, eu quero 0 bala, eu quero aquele que nunca foi montado, aquele que está lá preso. E eu quero que você vá até, se alguém perguntar o que está havendo, você diz, olha, Jesus mandou levar, ele já vai trazer. Né? É igual alguém, o jumento, aí vamos considerar um carro, né? Alguém entrar dentro da sua garagem, pegar o seu carro, e se alguém perguntar, né, o que você está fazendo com o meu carro, você vai dizer, Jesus pediu o seu carro, mas eu já estou devolvendo. Ai, meu Deus, é uns trem inusitados, né? Mas os discípulos obedeceram. Jesus, ele precisava daquele jumento, né? E existe um grande pregador e ele se apresenta exatamente assim, né? Ele diz: eu quero dar a paz do Senhor a esta igreja, né? Eu que sou um jumentinho,
que carregam a glória do Senhor. Ele se colocava como esse jumentinho, né? O jumento, ele tem algumas características. Entre elas, o jumento empaca. O jumento é teimoso, não é? O jumento é teimoso. E Jesus, ele vai no jumento que nunca foi montado. Um cavalo, né, ele precisa ser amansado. A gente não sai montando o cavalo. Tem o cavalo que é manso, tem o cavalo que não foi domado. Esse jumentinho, ele não tinha sido domado certamente. Tinha um jumento, que talvez esse sim, mas o jumentinho não. E o jumentinho, ele obedeceu a Jesus, porque ele sabia, esse é o Deus do universo, esse é o príncipe da paz, é esse o rei dos reis, o senhor dos senhores, né? E ele se dobra e ele obedece o governo de Jesus. E nós precisamos ser como esse jumentinho, como esses discípulos que não questionam as ordens do Senhor, por mais inusitadas e loucas que pareçam. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fosse dito pelo profeta. Gente, lembra desse para que se cumprisse. Quem está anotando aí, esse para que se cumprisse, anota aí, ó. Eu disse que Mateus escreveu esse livro para os judeus. E a intenção dele, o objetivo de Mateus, é realmente validar, advogar, né, que de fato Jesus é o Messias esperado. Então ele vai usar várias vezes essa expressão para que se cumprisse. Para que se cumprisse o quê, pastora? As profecias messiânicas. Então estava lá na profecia messiânica: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumentinho, cria de jumento. Olha que lindo, né? Então as profecias estão se cumprindo. E ele fez isso porque ele precisava cumprir a palavra profética que foi liberada aí, para que se cumprisse. Então, se você está anotando os para que se cumprisse, anote aí Mateus capítulo 21, versículo 5. Tem outro para que se cumprisse. Versículo 5. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele, que o seguia, gritava: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Ou seja, foi uma entrada triunfal, né? As multidões reconheciam: ele é o Yeshua, ele é o Messias. E veja que foi logo após ele curar aqueles cegos, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, um profeta de Nazaré da Galiléia, né? Então, por mais que estivesse ali Osana, o filho, na hora de falar quem é, eles meio que um profeta, né? Jesus não foi apenas um profeta, ele era o filho de Deus. Quando Jesus pergunta: e tu, quem dizes que eu sou? Né, a Pedro: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem estão dizendo por aí que eu sou? Ah, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, e vocês, as multidões estão gritando: quem é ele? Né? Quem é esse por qual você se move, se levanta você por ele, você aos domingos vai lá ter, quem é ele? E você precisa dizer: esse é Yeshua, esse é Jesus, esse é o Salvador de toda a terra, né? Jesus purifica o templo. Vamos lá. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Então, logo após essa estada dele, onde ele entra, e pasme, eu disse, é verdade, Jesus montou nesses jumentinhos e teve a glória estava sobre os jumentinhos. E nós precisamos ser como esses jumentinhos, que a glória de Deus venha sobre nós e que ele nos governe e nos leve onde ele tem que ir. Esses jumentinhos levaram Jesus direto para o templo. E quando chegou no templo, Jesus precisou colocar aquele templo em ordem, né? Jesus precisou colocar ordem no templo. Jesus entrou no templo e ele teve que expulsar
todos os que estavam vendendo e comprando. Ele derrubou mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Vamos pensar nisso. Por que pombas, né? Aqui fica claro o que eles estão vendendo. Era comum que as pessoas chegassem, né, às vezes, para fazer um sacrifício, e não queriam levar, porque eram viagens, às vezes, muito longas, né? Elas viajavam muito tempo para fazer, para adorar. E, às vezes, os animais que eles levavam para poder sacrificar acabavam perecendo no meio do caminho, ou era uma viagem desconfortável com os animais, e aí, prontamente, alguém já resolveu, tentou resolver o problema. E se tornou comerciante na porta do templo. Não, olha, aqui você pode comprar comigo a pomba, né, para poder fazer o sacrifício. E aí, só que eles começaram a fazer pesos injustos e a vender esses animais, né, defeituosos, esses animais por preços injustos, e eles começaram mesmo a roubar na porta do templo. E quando Jesus viu que aquilo virou um negócio, né, que estavam transformando a igreja no negócio. Gente, igreja não abre, igreja nasce. Igreja não é empresa. Igreja não é lugar de negócio, igreja não é um lugar para estar, igreja é uma família para pertencer, né? Igreja é uma família, é a família mais linda da terra. Igreja não é para fazer negócio, não é para merchandise, né? E quando ele percebeu que aquilo era só um negócio, ele começou a derrubar as mesas. E ele ficou bravo mesmo. E ele expulsou todo mundo. E ele expulsou aqueles vendedores que chamou, vocês são ladrões. Mas eu quero pensar nisso de outra maneira. Dentro do nosso coração, muitas vezes Jesus precisa entrar, porque você é o templo. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. E existem algumas mesas que muitas vezes Jesus tem que entrar dentro do nosso templo e também precisa derrubar. Mesas que também funcionam com roubo, estão roubando, mesas que roubam a nossa espiritualidade, mesas que roubam o nosso tempo, mesas que roubam a nossa intimidade com Jesus, mesas que roubam a forma como falamos com Jesus. Existem mesas que precisam também ser derrubadas dentro de nós. E a minha pergunta nessa manhã é: que mesas que estão roubando de você aquilo que é de Deus? Quais são as mesas que o Senhor Jesus precisa derrubar dentro desse templo que é você, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também, ele continua, né? O Senhor Jesus, ele continua derrubando mesas. E ele continua dizendo: a minha casa. E ele te chama de minha casa, né? Você é minha, né? Você é meu, né? A minha casa, ela tem destino. Olha o que ele está dizendo: a minha casa nasceu com um propósito. E isso é lindo, como que Deus ele determina o propósito dele para o seu povo. Olha, a minha casa, ela tem um propósito, a minha casa tem um destino. Eu te levantei com um propósito, então não fuja do propósito que eu tenho para você. Não fuja daquilo que eu tenho para você, né? Então ele vai derrubar as mesas e vai dizer: olha, o templo não é para isso, esse não é o propósito. E a mesma coisa, ele vai olhar para você e vai dizer: eu não te fiz para isso, eu te fiz com um propósito. E se precisar, ele vai sim derrubar mesas para que o propósito de Deus se manifeste, se valide dentro da sua vida. Amém? Continuando aí, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados, né? Sempre, né? Eles sempre ficaram com ciúmes de Jesus. E quando viram que Jesus estava colocando ordem naquela bagunça, porque os sacerdotes e os mestres
eles estavam sendo permissivos. Eles estavam vendo tudo aquilo e eles, não se posicionaram. A falta de posição deles, né? E muitas vezes nós não nos posicionamos frente às coisas que a gente tem que fazer. Uma das falas de Jesus é: o zelo pela tua casa me consome. E às vezes a gente, se cala quando não é para calar. Às vezes a gente não se posiciona e Deus, ele não negocia o tempo. Deus, ele não negocia mesas. Deus, ele não aceita. Deus, ele não mistura. Deus, Jesus, ele se posiciona diante dessa questão. E nós também, como igreja, precisamos ser zelosos pela palavra e precisamos nos posicionar, não importa o que isso vai nos custar. Amém? Não importa o que isso vai custar, eu preciso decidir, eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar até que haja realmente cura na casa, haja liberdade na casa, haja unção na casa, haja alegria na casa. Eu quero te lembrar do profeta Eli, né? Os filhos de Eli estavam profanando o templo e Eli não se posicionou. E por causa disso, Eli perdeu o ofício profético. A Bíblia diz que os olhos de Eli se apagaram, ficaram turvos, e ele não conseguia, as visões passaram a ser escassas. Então Deus precisou levantar Samuel, porque Eli não se posicionou, porque Eli negociou, Eli não se colocou no mesmo lugar que Jesus está colocando como sacerdote. Não, não, gente, aqui não, né? Esse tempo, eu tinha um professor do seminário que ele era muito engraçado, ele era muito zeloso. E quando ele via alguma coisa que ele achava que era incoerente, ele dizia exatamente isso: aqui não, senhor. Aqui não, senhor. Aqui nós faremos aquilo que tem que ser feito. Nós zelaremos pela palavra, né? E é tão lindo quando nós podemos ter essa visão. Aqui não, senhor, né? Nós nos posicionaremos. A falta de posição de Eli fez com que a arca fosse roubada, fez com que os filhos morressem. Quantos problemas foram causados? A falta de Davi também não se posicionou frente ao abuso de Tamar. Ele permitiu que aquilo ficasse em secreto, ele não se posicionou. E por causa disso, olha tudo que aconteceu, né? Absalão guardou tantas coisas no coração, o irmão da Tamar teve tantos conflitos com aquele pai, né? Como o pai, Davi não se posicionou. E por causa disso, ele foi perseguido pelo próprio filho, e no final o filho foi morto, e ele quase morreu. Olha a falta de posição. Nós precisamos aprender a nos posicionarmos, não importa, custe o que custar. Gente, às vezes é tão difícil a posição, ele não queria ter conflito, Eli não queria se indispor com os filhos. E às vezes nós estamos também assim, fugindo de conflitos, fugindo de indisposições. Por quê, pastor? Porque se a gente entra nessa, a gente, isso dá trabalho, é melhor deixar para lá. E a gente vai negociando, deixa essa mesa, só essa mesinha aí, deixa essa mesinha aí. Aí daqui a pouco, deixa mais essa mesinha aí, é só essa mesinha. E vai deixando as mesinhas lá, deixa essa mesinha aí. E quando vê, aquilo se torna um covil de ladrões. Ou seja, aquelas mesinhas estão roubando a unção, a promessa, a espiritualidade, estão roubando tudo aquilo que Deus deseja derramar em nós. Então, nós não podemos negociar as mesas do Senhor. Nós precisamos nos posicionar, sim, sempre que for necessário. Não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. E nós vamos parar exatamente aqui. E amanhã, então, nós retomaremos do capítulo 21, versículo 18, tá bom? Então, anota aí que amanhã nós vamos ver o capítulo 21,
mas será o versículo 18. Eu oro para que o Senhor, nessa noite, nesse dia, né? É noite, dia, porque aqui ainda está mais escuro do que outra coisa, né? Que o Senhor, nesse dia, nessa noite, nessa tarde, não importa a hora que você vai me escutar, que o Senhor possa limpar o seu templo. E se tem alguma mesa que precisa ser derrubada, que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer uma boa faxina e colocar essa casa em ordem, porque ele te fez com propósito. Amém? Você foi criado com propósito e que nada possa frustrar os planos de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te honramos e queremos aprender com aqueles cegos na beira do caminho. Queremos aprender com eles e fazer a tua vontade. E dizer, Deus, por favor, passa, Senhor, por nós. E nós queremos que o Senhor faça. Faça um milagre. Senhor, nos ajuda a orar. Nos coloca nesse lugar de contrição, de jejum, de busca. Não importa o cenário, por mais que o cenário seja caótico, nós queremos continuar gritando o teu nome, chamando e clamando até que o Senhor venha. Senhor, nós queremos também ser como aquele jumentinho, como aquele jumento, que o Senhor tenha liberdade de, ó Deus, colocar em nós o teu governo, e que o Senhor possa entrar, Senhor, conosco nas cidades, que nós possamos te levar aonde o Senhor precisa entrar. Senhor, também queremos colocar diante de ti o nosso templo, o templo do Espírito Santo, e se há em nós alguma mesa que precisa ser derrubada, derruba, Jesus. Derruba toda mesa que atrapalha o propósito de Deus na nossa vida. E que na nossa casa, no nosso templo espiritual, ó Senhor, possa ter liberdade e que nada roube a unção, nada roube a paz, nada roube a alegria. Senhor, quantas coisas vêm para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria. Senhor, que nada roube a nossa paz, que nada roube a unção, que nada roube a alegria nesse dia. E se tem algo que está tomando esse lugar que é teu, Senhor Jesus, como fizeste naquele dias, derruba, Senhor, derruba, eu te peço, toda a mesa, e que haja liberdade na casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã. Um beijo, até lá.